Olá, meus amigos, minhas amigas, votos de muita paz, que o nosso Mestre Jesus, o nosso amigo incomparável de nossas horas, nos abençoe sempre. Dando então sequência aos nossos episódios da série O Espiritismo à Luz da Razão, aquela doutrina que muitos se falam, mas poucos a compreendem. Falaremos hoje sobre um tema de grande importância para o nosso mundo, que eu acredito ser o mais relevante tema de todas que nós temos debatido atualmente. É de suma importância porque trata das revelações divinas, que eu acredito ser a mais fiel, a mais maravilhosa, que se trata do nosso irmão e amado Jesus Cristo, o Cristo e o seu Evangelho. Mas antes de mais nada, gostaria de lembrar que eu já tenho 2 livros escritos, também baseado pela doutrina espírita, que é A Vida que Segue, que está aqui na minha mão, ok? E o segundo livro também é O Amanhã em Suas Mãos. São 2 livros também que eu escrevi baseado pela doutrina espírita através do meu conhecimento. Um conhecimento razoavelmente há mais de 30 anos, que eu me dediquei então a fazer essa divulgação por escrito através de 2 livros, e agora um novo projeto que é o Espiritismo à Luz da Razão, trazendo em séries temas importantes que vai sempre clarear o nosso pensamento àqueles que ainda têm dúvidas sobre a doutrina espírita, principalmente os ensinamentos do Cristo, que agora então nós vamos falar. Mas, na verdade, quem foi Jesus pela visão espírita? Jesus faz parte da comunidade de espíritos angélicos, na comunidade celeste, onde Deus então escolhe Jesus para ser o nosso governador aqui da Terra, para vir ser como modelo e guia para toda a nossa humanidade. E, na verdade, qual foi a missão de Jesus? Jesus faz parte, claro, dessa comunidade de seres puros. Então, através da evolução e do conhecimento, ele vai trazer para nós este conhecimento mais aprofundado, que se chama seu Evangelho, que é a Boa Nova. Jesus nasce no mundo numa época tumultuada, onde existia grandes violência, né? E que naquela época existia um governador muito insensível, né? Criminoso, e ele chamava então Herodes de Antipas, que vivia na Galiléia, no estado de Israel, lá na Palestina. Então, sabendo Herodes que já tinha nascido o Mestre Jesus naquela época, ele, de medo de perder o seu poder, porque ele era o governador, como o povo falava que viria um novo rei, que iria libertar o povo, então ele sentiu grande medo de realmente essa criança fosse o rei que viesse tirar o seu poder. Então ele manda matar todas as crianças nascidas de até 2 anos para baixo. Inclusive, um dos seus filhos, me parece, que também foi morto por seus guardas, ok? Bom, então sabendo que Herodes já tinha nascido o Messias, então ele tenta liquidar o Messias, fazendo essa matança de criança, mas nada conseguiu, porque o anjo da guarda então caminhado por Deus para José e Maria, que se mudasse de local, justamente dessa matança de crianças, para se livrar então dessa morte aí. Então Jesus consegue salvar, indo para outras regiões longe da Palestina, então. Muito bem. Jesus nasce então numa noite fria, numa manjedoura, que nós sabemos, entre os animais, já aí mostrando a sua humildade, né, a sua simplicidade, e não de realeza, porque ele é um espírito superior
Até ele poderia ter nascido num berço de ouro, com toda a tranquilidade que merecia. Mas então ele nasce na pobreza, dentro de uma manjedoura, juntamente com os animais, já provando a partir do seu nascimento a simplicidade da vida. Muito bem. Esse homem incomparável sobe ao monte, né? Juntamente com seu discípulo em frente ao mar da Galileia e fala à multidão as suas bem-aventuranças, sensibilizando todas aquelas almas sedentas de paz e de amor. Ele disse: bem-aventurados os espíritos que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Pois ele trazia a boa nova chamada Evangelho, que seria alegria e esperança para toda a eternidade. A partir daí, juntamente com seus discípulos, ele começa então o seu mais lindo ministério de revolução humana, das almas humanas, por onde ele passava com seus discípulos e ensinava, através do exemplo de amor, e dizia que ele fazia, tudo que ele fazia, nós também poderíamos fazer e muito mais, porque também somos filhos do mesmo Pai. Então ele já dizia isso. O que eu fiz, vós também podeis fazer e até muito mais. Jesus curou muitas pessoas. A Bíblia, o Evangelho sempre demonstrou essa grande cura que o Cristo fez na terra. É impressionante. Ele curava cegos, aleijados, paralíticos, pessoas com doenças, enfim. Então Jesus curou muitas pessoas com o toque das suas mãos, algumas à distância também. Foram mais para provar a sua capacidade moral e a sua benevolência para com o próximo. Mas aquele que se curava era demerecidamente, porque se não fosse merecido, a cura não se realizava. Pois Jesus não veio para remendar corpos, ele veio então para salvar as almas, né? Com ensinamento para a vida eterna. Então não era o objetivo dele vir na terra fazendo curas a torto direito, todos que necessitassem da cura, porque Jesus sabia que dentro de cada ser humano existia aí uma ficha do passado tenebroso chamado karma. Então Jesus também não poderia tirar o karma das pessoas, justamente aquelas pessoas que viriam com seus problemas, né? Então Jesus não poderia. Então Jesus curava realmente aqueles merecidamente. Pois Jesus não veio arrepender o corpo, justamente ele veio para salvar almas, com ensinamento para a vida eterna. Bem como ele ressuscitou Lázaro. É importante a gente saber que, na verdade, segundo a doutrina espírita, fala que Lázaro não tinha morrido. Porque na época lá, existiam muitas pessoas que tinham uma doença, e então ele sofria de uma calepsia, falava, né? É um desmaio, ele ficava 3 a 4 dias, às vezes a turma achava que estava morto, enterrava as pessoas. Então morria muita gente viva naquela época. E Jesus sabia que Jesus, então, Lázaro não tinha morrido, simplesmente dormia. Então ele foi lá e manda ressuscitar Lázaro. Pede que Lázaro saia caminhando, e Lázaro, então, é ressuscitado, conforme consta na Bíblia. Mas isso também não importa. Porque, como eu disse, que Jesus não veio para arrebentar corpos, ele veio salvar almas. Mas, como ele tinha também que provar alguma coisa, porque como que o povo ia acreditar nele se não fizesse essas realizações de grande coisa, né? Mas ele ia sabendo por qual fazer, quem fazer, conforme merecidamente ele realizava. Porque, então, como Lázaro sofreu de letargia, que fala, né? É uma doença que você desmaia e fica 2, 3, 4 dias como morto. Então, por quê? Porque Jesus não veio modificar as leis naturais. Que as leis naturais é nascer, viver, morrer no determinado tempo.
né? Então é tudo programado, não é por acaso. Então Jesus não veio revogar as leis naturais, né? Então ele veio dar complemento e ensinamento. Quando Jesus curava, ele dizia: sua fé te curou, ou seja, por merecimento. Ele não veio trazer a vida, mas vida em abundância. Jesus conhecia todos os nossos capas, então todos eram beneficiados por ele de acordo com o merecimento. Já no caso de Maria Madalena, que foi pega em adultério, esta sim, segundo a doutrina espírita, foi uma das melhores curas que Jesus realizou. Por quê? Porque a partir daquele momento, Maria Madalena, ela se curou totalmente, ela se tornou uma outra pessoa, renasceu de novo. Porque Jesus, então, perdoou seus pecados, disse: levanta, vai e não volte a pecar de novo. E Maria Madalena compreendeu perfeitamente e seguiu, então, até o fim da sua vida. No caso do Lázaro, não. O Lázaro, no futuro, ele veio a morrer, logicamente, não está vivo. Jesus provou, através de ele mesmo, que quanto mais pureza de coração e sentimentos elevados, mais faremos prodígio a nós mesmos e aos outros. Portanto, o amor cobre multidão de pecado. Porque às vezes a gente possa ter muitos pecados, muitas dívidas, muito karma, mas quando a gente ama, as coisas se modificam lentamente. Deus facilita, suaviza, e a gente então cobre muitos pecados, entre aspas, né? O Evangelho do Cristo nos ensinou que a fé robusta dá perseverança, dá energia para enfrentarmos nossos obstáculos, nas grandes coisas como nas pequenas coisas, pois é preciso crer, é preciso compreender e é preciso viver. Jesus dizia sempre: vai que tua fé, mas teu merecimento também te curou. Mas ele falava: cuidado, para não caíres novamente em tentações, para que não venha acontecer coisas piores. O mais importante não era a restauração física. Jesus, como já disse, não veio para restaurar a doença física, mas a compreensão do melhoramento da sua moral para o enfrentamento no futuro, pois todos nós fomos endividados no passado remoto, todos nós temos problemas, por isso que nascemos desse mundo de provas e expiações, como já dissemos em episódios anteriores. Tudo que nós plantamos hoje, logicamente, amanhã somos obrigados a colher. Isso faz parte das leis naturais. E Jesus não veio modificar isso, mas veio dar complemento, ensinamento sobre isso. Então, as maravilhas do Evangelho de Jesus não foram suas curas, na verdade, mas suas preciosas orientações sábias, amorosas, soberanas, a todo aquele povo e até hoje, dando a sua vida em prol de todos nós. Esse é o maior exemplo de amor e o Cristo fez por nós. A doença, a dor e o sofrimento, na verdade, são distúrbio das almas ignorantes. É preciso compreender para resolver com seriedade, paciência e perseverança e a sua renovação interior, pois ainda nosso mundo necessita dessas provações, dessas expiações, né? Como eu disse, nosso mundo de provas e expiações não poderia ser diferente. Que são as chagas do mal do século, que são o nosso orgulho e a nossa vaidade, não é verdade? Esse é o mal que precisa ser dissipado para sempre. Esse é o mal que nos atrasa totalmente. Jesus nos ensina a orar em momento de angústia, em momento de dor e sofrimento. Quando ele diz: entra no seu quarto em silêncio, sem que ninguém veja, e lá faça a sua conversa com Deus, desabafe, fale com Ele então te dará um caminho, suavizar a sua dor, o seu sofrimento. Pode ter certeza disso. Pedindo força, né? Pedindo forças a Deus para que são então aliviados o nosso sofrimento, pedindo paz. Buscar o nosso conhecimento interior. Essa busca interior é uma reforma íntima.
é olhar para o espelho e ver realmente o que está acontecendo comigo, o que eu preciso melhorar. Então, é fazer esse trabalho interior e não ficar olhando os problemas alheios, né? É preciso, então, renovar interiormente, fazendo nossa forma íntima necessária e urgente. Acreditar na fé raciocinada, não na fé cega, que a gente vai engolindo sapo por lebre e aí vai nos atrasando para a nossa evolução. Parar de reclamar e criticar. Nós temos uma mania de criticar os outros, reclamar, ver os argueiros dos olhos dos outros, mas não ver os nossos problemas que estão nos nossos olhos. E acrescentar a gratidão a cada dia que amanhece. É preciso acrescentar a gratidão por Deus, pelo pão nosso de cada dia, né? Acreditar na fé raciocinada, isso é importante em todas as épocas. É preciso, então, levar ao nosso raciocínio lógico. E parar de reclamar, logicamente, criticando, colocando aí gratidão. Ser sempre grato. Trabalhar no auxílio ao próximo, sempre procurando de alguma forma, como estou fazendo aqui, de alguma forma, levando um copo d'água, um trabalho de amor, enfim, ajudar o próximo, porque o próximo sou eu mesmo espelhado, é a mim mesmo. Eu tenho que fazer a outro aquilo que eu quero que faça para mim mesmo. Não estar ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de hoje já basta. O dia de amanhã só Deus sabe. Então é preciso ter esse controle, esse equilíbrio emocional. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o princípio que Jesus falou aos discípulos, que reúne todas as leis dos profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eis aí todas as leis dos profetas. Não precisa decorar a Bíblia nem página nenhuma do Evangelho, não precisa decorar página de livros básicos do Espiritismo, não. Mas é preciso que entenda principalmente o Evangelho do Cristo, que ali está contido, como disse Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo com a ti mesmo. Aí estão todas as leis, não precisa mais nada. Jesus é o divino médico, gente. Ele é o nosso divino médico. Ele nos ensina a nos curar e a curar os outros e não ficar novamente doentes. Ele disse, eu vim para que vós tenhais vida, vida em abundância. Mas é preciso acreditar e ter fé. É preciso acreditar. O objetivo do Evangelho do Cristo, segundo o Espiritismo, é fortalecer a relação das pessoas com Deus e transformar a humanidade com base no seu ensinamento de amor e morais. Jesus é modelo e guia para toda a nossa humanidade e eternidade. Chegou o momento, então, de viver o Jesus e seu Evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis oprimidos e carregados, que eu vos aliviareis, disse Jesus. Então é preciso acreditar, é preciso depositar a nossa confiança desse divino Rami chamado Jesus. Ouço aquele que tem ouvidos para ouvir, porque muitos sem ouvidos não ouvem, têm olhos, não enxergam, nem coração, mas não têm sensibilidade. Passa despercebido a vida passa tão rápido, quando desperta já se foi o tempo, não há mais tempo para mais nada. Eis aí, meus caros amigos e amigas, uma pequena resta que eu pude dar, dando a esse ser incomparável, seu amado Jesus da Galileia. Então agora é que nós temos que fazer a nossa parte, pois do contrário o mundo não vai encontrar solução. Então é preciso, então, lembrar que o nosso Mestre Jesus é o nosso modelo e guia que veio para a nossa humanidade. Ele morreu por nós, porque era muito amor para dar. Ele provou com a sua vida, com o seu sofrimento, que é o amor que ele sentia por nós. Então cabe a todos nós fazermos isso em prol de nós mesmos, para que o mundo se torne melhor. Eis aí então, meus amigos,
Estamos chegando ao nosso final de mais este episódio, que acredito que foi de grande relevância para muita gente. Espero ter contribuído de alguma forma nessa minha fala simples, objetiva. Ah, se eu pudesse dizer mais coisa sobre o Mestre Jesus, que bom seria. Mas ainda estamos distante, mas ele está mais próximo de nós do que nós estamos próximo dele. Portanto, minha gente, encerro aqui, agradecendo a vocês, por todos vocês que me assistem, que assinam embaixo, que escrevem, que me incentivam, muitos daqueles que me apoiam. Obrigado. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Que logo mais estaremos no próximo episódio, trazendo a sequência de outros temas também importantes. Ok? Abraço. Beijo.